Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e no versículo de número 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ó Deus, como necessitamos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, como somos carentes de que o Teu mover, o mover do Espírito Santo, seja real em nosso meio. Que tenhamos, Senhor, ouvidos para ouvir e um coração disposto a Te obedecer. Ó Senhor, que o Teu Espírito venha nesta manhã, alcançando a cada um de nós, fazendo a obra sobrenatural que só o Espírito de Deus pode fazer. Que o Senhor fale e fale conosco, que o Senhor manifeste o Seu poder em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, para honra, glória e louvor unicamente do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, o texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, é o texto áureo que fala sobre a ceia do Senhor. Há outros textos que nos também indicam a base doutrinária da ceia do Senhor. Podemos tomar textos em Mateus, podemos tomar textos em Lucas, mas, especialmente aqui, Paulo lança o que nós chamamos da base da celebração da ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A morte é algo com a qual, infelizmente, temos que conviver, e convivemos por causa da queda, por causa do pecado. Porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E através da queda do homem, através do pecado, entraram a morte e a corrupção no gênero humano. Em dias como os nossos, em dias pandêmicos, quão triste é encarar a morte, quão brutal é a morte, quão terrível é a morte. Como a morte é poderosa. A morte é algo forte. Mas a Bíblia nos fala que há algo mais forte que a morte. A Bíblia nos fala que o amor é mais forte do que a morte. Algumas versões dizem o amor é forte, forte como a morte. Mas eu particularmente gosto de uma versão mais antiga que dizia o amor é mais forte que a morte. E creio isso estar mais fiel ao sentido do texto. No ministério de Cristo e em toda a palavra do Senhor, naqueles grandes e maravilhosos heróis da fé, a morte esteve presente. Homens como Noé, que sobreviveram a um mundo inteiro que pereceu, também morreram. Homens como Abraão, homens pais da fé, cheios de fé, também morreram. Homens como Moisés, que grande revelação, que grande homem de Deus, o libertador de Israel, servo do Senhor, que serviu a Deus
com fidelidade, não somente a Deus, mas aos homens, em toda fidelidade, também morreu. Homens que tocam tanto em nossas vidas, profetas, salmistas, heróis, como o próprio Davi, também morreu. Ah, meus irmãos, quantos grandes homens de Deus vieram, testemunharam, mas morreram. Parecia-me que a morte é mais forte, porque no final, esta inimiga, que a Bíblia diz que será a última a ser vencida, o último inimigo a ser derrotado, será a morte. E temos essa promessa da vitória. A morte esteve presente, como eu disse, no ministério de Jesus, e Jesus enfrentou a morte diversas vezes. Enfrentou a morte com aquela jovem filha de Jairo, ressuscitando aquela menina, vencendo ali a morte daquela menina. Um jovem rapaz, filho da viúva da cidade de Naim, Cristo também ali vence a morte novamente, ressuscitando aquele rapaz. O seu amigo Lázaro, Cristo também enfrenta a morte, mas Cristo foi crucificado e morreu, e anunciamos a sua morte, mas na sua morte ele mostrou que o amor não apenas é forte como a morte, mas é mais forte que a morte, porque ao terceiro dia Cristo ressuscitou e não mais morrerá. E todos nós que com Ele estamos, não padeceremos a segunda morte. Nós viveremos e teremos sempre a vida eterna e conheceremos plenamente a Deus, triunfando sobre a morte. Esse é um grande poder, é a grande proclamação. Aqui estamos celebrando o fato de que Jesus não apenas morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e por causa disso Ele há de vir nos buscar. E nós, que já vencemos a morte, não mais tem o seu aguilhão contra nós, não mais a morte pode nos oprimir, não mais a morte pode nos dominar, mas nós estamos para vencer a morte. Todos nós, pelo milagre da ressurreição, venceremos, triunfaremos naquele grande dia do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo. E todos nós seremos transformados. E haverá uma geração inteira, a geração da volta do Senhor Jesus Cristo. Uma geração que não passará pela morte. Porque a Bíblia diz, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Uma geração que, por causa da volta do Senhor Jesus Cristo, será uma geração de imortais. E meu irmão, minha irmã, se eu e você estivermos presentes no momento da volta do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa, nós seremos os imortais. E nós deveríamos ter algo que a igreja, me parece, que muitas vezes se acomoda e perde, que é esta prontidão, a expectativa ao retorno, à volta, e então ter o temor, ter o cuidado para com a volta do Senhor. Não dizer como, me parece, alguns com raciocínio equivocado, bem,
Se eu adoecer, eu me conserto com Deus. Se eu sei o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas falta-lhes o quê? Um temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos voltar a ter esse coração quebrantado, esse espírito contrito. Não apenas um coração quebrantado, mas um espírito contrito. Contrição é importante como quebrantamento. E a contrição está justamente nessa disposição a mudar, a reconhecer seus próprios erros, a reconhecer sua debilidade, sua fragilidade, a sua dependência de Deus, a buscar ao Senhor. E aqui diz, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do cálice. Esse exame é tão necessário. Mas a pergunta é, no que temos nos examinado? Claro, fazemos uma autorreflexão, um autoexame, buscando nossos erros, nossas falhas, nossas faltas, nossos pecados. Confessamos diante de Deus, porque a Bíblia diz, se pecarmos, temos advogado fiel e justo, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus Cristo não apenas nos perdoa, mas nos purifica. Tudo isso é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção a algo que deve ser o âmago da nossa autorreflexão, do nosso autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, junto ao mar de Tiberíades, ao dialogar com Pedro, disse a palavra que para mim deve ser centro do meu autoexame. A pergunta que Jesus fez a Pedro foi uma pergunta direta, clara. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quando eu estava meditando sobre falar, nesse domingo de manhã, uma palavra sobre a ceia, esta palavra não saía do meu ser. Aloísio, tu me amas? Aloísio, tu me amas? E ouvia eu como ecoando a palavra, como Pedro ouviu 3 vezes a pergunta, Pedro, tu me amas? Eu ouvia para a minha vida, Aloísio, tu me amas? A pergunta não parava aí. Aloísio, o quanto me amas? Qual a intensidade do teu amor? Você me ama, mas me ama como eu devo ser amado. Amarás ao Senhor teu Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Tu me amas assim? Tu me amas? Continuarás me amando assim? Qual o lugar que eu tenho em sua vida? E eu comecei a sentir algo no meu ser, e eu espero que você sinta a mesma coisa no teu ser. O quanto temos amado ao Senhor?
Louvamos ao Senhor. Nos reunimos aqui por amor a Ele. Fomos conquistados pelo amor dEle. Porque Ele nos amou primeiro. Nós também amamos. O nosso amor é um amor correspondido ao amor com o qual Ele nos amou. E Ele nos amou intensamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, Jesus nos amou tão intensamente, que a si mesmo se entregou. Não há amor maior do que este, de dar a vida por alguém. Nos amou com o maior amor que há. E eu tenho, você tem. Nós precisamos corresponder a este amor. Tu me amas? Tu me amas? O quanto tu me amas? Me amas até o fim? Me amas até o último fôlego de vida? Eu quero amar. Eu quero amar ao Senhor plenamente, eu quero amar ao Senhor intensamente, eu quero amar ao Senhor mais do que tudo, eu quero amar ao Senhor até o último fôlego de vida. Até o último instante eu quero amá-lo, eu quero realmente me consagrar, me entregar. Aonde está a paixão por Deus? Vivemos num mundo de distrações, essa é a verdade. Vivemos num mundo onde estamos mais preocupados com o ambiente, com as metodologias. As igrejas celebram, as igrejas festejam, as igrejas fazem uma grande festa. Nada contra, por favor, celebrarmos, nos alegrarmos. Aliás, a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas aonde estão as lágrimas? Aonde estão os arrependimentos? Quando nós lemos esse pequeno versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aonde estão os joelhos dobrados? Aonde estão as lágrimas sendo vertidas de um coração verdadeiramente arrependido e entregue ao Senhor? Aonde estão essas coisas? David Wilkerson, que foi um pregador extraordinário, especialmente em relação à juventude, não apenas no desafio cristão, mas na cruzada pela juventude, onde adolescentes se entregavam em massa ao Senhor, em lágrimas ao Senhor. Ele, no final do seu ministério, com uma verdadeira palavra profética proferida do púlpito, David Wilkerson dizia: eu estou um pouco cansado de músicas que levam apenas os nossos jovens a saltarem, a celebrarem, a rirem. Onde estão as ministrações que levam a dobrar os joelhos, a chorar, a se converter, a se arrepender? Às vezes, meus irmãos, nós estamos entorpecidos. Entorpecidos. Hoje, na madrugada, falávamos sobre a bênção de uma maneira muito rápida, porque o objetivo das nossos encontros pelo Zoom na madrugada é orarmos. Orarmos. Mas eu dizia uma coisa que eu tenho visto: bênção é talvez a palavra mais falada hoje dentro da igreja.
E talvez o maior objetivo dos que estão na igreja é alcançar o quê? Bênção. Sabe, a consequência de ter bênção é algo que Deus tem colocado no meu coração. É muito mais do que apenas sermos abençoados. É nos tornarmos abençoadores. Eu e você, Paulo diz, o que eu recebi do Senhor, ele introduz essa palavra da ceia, dizendo, o que eu recebi do Senhor, isso também entreguei. Eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja tão abençoado, que você se torne um abençoador. Eu quero que você seja tão abençoador, que você seja uma bênção. Como disse o Senhor a Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. E diz, o quê? Que Deus o abençoaria, que Deus daria a ele longevidade, que Deus daria a ele riquezas. Mas Deus disse a Abraão uma ordenança: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Nós temos que ser uma bênção na nossa família, uma bênção entre os nossos amigos, uma bênção no nosso trabalho, uma bênção no lugar aonde estivermos. O lugar aonde nós estamos tem que ser um lugar abençoado, se nós somos a bênção. Mas para tal, temos que nos tornar também pessoas de um coração quebrantado, de um espírito contrito, pessoas que se arrependem, que mudam diante do Senhor. Você me ama? Essa é a grande pergunta. Essa tem que ser a nossa grande resposta. Esse é o maior dos exames. Essa é a maior das respostas a esse exame. Você me ama? Me ama mesmo? O quanto me ama? Até quando me amará? Você me ama? Eu gosto muito de uma palavra para poder responder a isto, porque falar assim, eu amo a Deus. João diz algo, como eu direi que amo a Deus, a quem eu não vejo? Se eu não amo ao meu próximo, ao meu irmão, a quem eu vejo? Como eu direi que eu amo a Deus, se eu não amo ao meu irmão? A Bíblia chama esse tipo de comportamento hipócrita. Nós temos que, se amamos a Deus, temos que amar ao nosso irmão. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma frase memorável, uma frase desses grandes pregadores, desses grandes homens de Deus, John Stott. John Stott diz: é impossível eu me converter a Deus sem que, por meio desta conversão, eu também não venha me converter ao próximo. Se eu me converto a Deus, meus amados irmãos, eu tenho que me converter ao próximo. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar ao próximo. E este amor, justamente na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E veja que o grande problema da ceia em Corinto era a forma de tratar uns aos outros. Paulo diz: no vosso meio há uns que têm fome e outros que comem, e há até mesmo os que se embebedam, e outros nada têm. Então havia um problema
E que Paulo disse, fazendo isso, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E se não é ceia do Senhor, é ceia de quem? É ceia deles mesmos. Vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem. E aí volta-se essa pergunta essencial: tu me amas? E veja bem o que Jesus diz a Pedro: apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho. Se tu me amas, então faze isto aos outros, cuida dos outros, atende aos outros, apacenta os outros. Meus irmãos, nós estamos com uma ceia muito religiosa, apenas um momento eucarístico, digamos assim. Isso não é o que Deus deseja de nós. Nós precisamos, com a ceia, celebrar ao Senhor, celebrar a entrega do Senhor e nos inspirar nesta mesma entrega. Tu me amas? Sabe como é a minha visão da ceia? É um momento que eu contemplo a cruz, eu contemplo Cristo crucificado, se dando por amor a cada um de nós, e Ele, daquela cruz, não no momento pós-cruz, mas no momento como se eu estivesse diante da cruz, e Ele morrendo ali por mim, dizendo, tu me amas? Tu me amas, Aloísio? Tu me amas, meu filho? Tu me amas, minha filha? Eu estou aqui. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida do teu irmão. Se tu me amas, demonstra o teu amor. Você há de se lembrar que a Bíblia diz, porque eu tive fome. Eu sei que eu tenho repetido isso, mas é que isso tem ecoado na minha mente. Eu tive sede. Senhor, quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos com sede? Quando foi que nós te vimos nu? Quando foi que nós te vimos enfermo? Quando foi que nós te vimos preso? Quando foi que nós te vimos forasteiro? Sabe, na cruz Cristo estava nu, na cruz Cristo estava com fome, na cruz Cristo estava com sede, na cruz Cristo estava ali como um estrangeiro, não pertencente, lançado fora. Na cruz Cristo estava preso, na cruz Cristo estava enfermo. Então eu agora, diante da cruz, tenho que responder, Senhor, sim, eu te amo. Quando fizeste a um destes pequeninos, quando fizeste a um destes, a mim fizeste. Nós precisamos, nesse mundo vil, nesse mundo difícil, nesse mundo sem amor, a Bíblia diz, nos últimos dias o amor se esfriará, cabe a nós reaquecê-lo. Sabe qual é o problema? Nós lemos, nos últimos dias o amor se esfriará. E então muita gente toma uma seguinte postura, as coisas são assim mesmo. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, não se renda a uma fatalidade. Deus lhe deu o poder para mudar toda a realidade. Toda. Vivemos numa nação corrupta, o mundo é corrupto. Nós temos que transformar essa realidade com o quê? Pela pregação do Evangelho. Meu irmão, só mudando, mas mudando mesmo a mentalidade, porque existe uma mentalidade, uma cultura de corrupção estabelecida.
Só mudando. Como nós podemos mudar isso? Através do Evangelho, pregando o Evangelho. Eu não sou engajado politicamente. Em primeiro lugar, deixe-me dizer uma coisa, eu não gosto desses negócios. Eu não gosto, e eu creio que a igreja tem muito trabalho já para pregar o reino de Deus. Eu não tenho que pregar nenhuma ideologia, eu tenho que pregar o evangelho do reino de Deus. Se eu estou equivocado, que Deus tenha misericórdia da minha vida, mas essa é a minha postura, essa é a minha posição. E hoje, nessa manhã, eu quero responder ao meu Senhor: sim, Senhor, eu te amo, eu sou apaixonado pelo Senhor, eu sou louco pelo Senhor, eu quero o Senhor, eu não quero louvar como outros louvam, eu não quero cantar como outros cantam, não me importa se eu tenho uma boa voz, uma voz ruim, se eu sou afinado ou desafinado, mas sobra amor no meu louvor. Eu quero vir com toda a paixão, eu quero vir com toda a entrega, eu quero vir apaixonado pelas vidas e pelo Senhor em primeiro lugar. Se amamos ao Senhor, iremos fazer o que Ele nos diz para fazer. Se vós me amares, fareis o que vos digo, me obedecereis. A Bíblia diz, não é aquele que chama de Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai? Quem ama. Porque aquele que ama faz a vontade. Então, muitas vezes, olha, nós estamos pedindo um batismo, nós estamos pedindo avivamento, nós estamos pedindo batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, tudo isso maravilhoso, mas eu vou dizer uma coisa que eu quero pedir hoje aqui pela manhã: um batismo de amor. Um batismo de amor, porque com batismo de amor, eu terei um batismo com o Espírito Santo, eu terei um batismo com fogo, eu terei um batismo de poder. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Quantas vezes parece-nos que deixamos de lado o primeiro amor? Eu estava lendo uma história de um dos heróis da fé, um dos homens que mexe com minha vida, um dos homens que eu acho que vale a pena. Deixe-me dizer uma coisa a você: leia boas biografias. Vocês que são pais, deem aos seus filhos que eles leiam boas biografias. Boas biografias, de gente que inspire neles o melhor. E eu gosto de ver e de ler boas biografias e me inspiro nesses heróis da fé. A Bíblia diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da fé. E um desses heróis é George Miller. George Miller, o apóstolo da fé, o homem de orações respondidas. Eu estava lendo uma experiência de George Miller. Você sabe que George Miller teve um ministério, não se dá nem para falar de quão maravilhoso. Hudson Taylor, o grande missionário na China, era apoiado, recebia ofertas, recebia apoio. A esposa de Hudson Taylor abria as cartas e diz: nosso amigo George Miller nunca esqueceu, antevia. A oferta chegava na hora da necessidade. Um homem extraordinário em todos os aspectos, um homem que se converteu ao entrar numa reunião de oração, um homem que nunca tinha visto um alemão, que ele era alemão de nascimento, que nunca tinha visto
pessoas se ajoelharem para orarem, e naquele dia, entrando, vendo aquelas pessoas de joelhos, meus irmãos, a igreja não ajoelha mais. A igreja não ajoelha mais. Aquelas pessoas de joelhos, orando, tocou tão profundamente nele, que ele disse, eu quero, e sabe, já era seminarista. E aquele foi o dia da sua entrega ao Senhor. Mas quando ele chegou aos 70 anos, aos 70 anos, com toda uma trajetória, com toda uma realidade, famoso por causa do seu orfanato, cuidando de inúmeros e inúmeros jovens e crianças, sustentando tudo na base da oração. George Miller ouve uma palavra do Senhor a ele: você tem sido fiel, você tem orado, você tem se consagrado, mas eu tenho algo para o final dos seus dias, muito maior, e você vai precisar orar muito mais. Ele tinha 70 anos, e essa foi a época, esse foi o período que Deus enviou George Miller ao redor do mundo para pregar. E ele pregou com plena capacidade até o último dia de sua vida, aos 95 anos de idade. Deus ainda tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maiores para você. Mas você está com esse coração ainda mais comprometido. George Miller disse, eu orei muito, eu orarei mais. Eu te amo, eu amo muito, eu te amarei mais. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que entrar numa cadeira da religiosidade e nos sentar ali comodamente dizendo, estou esperando. Não, nós temos que demonstrar isso em amor. E esse amor tem que se manifestar em todos os sentidos. Você ama, existem esses plásticos que eu vejo às vezes nos carros. Eu amo a minha família, dá vontade de dizer, não faz mais que a sua obrigação. De vez em quando tem uns diferentes, eu amo a minha sogra. Aí você diz, não, esse aí já é um camarada diferenciado. Mas se você ama a sua família, eu quero que você ame muito mais. Se você ama o seu cônjuge, eu quero que você ame muito mais, porque nós vamos nos acomodando, nós vamos nos acostumando com as coisas. Não. A mesma coisa com Deus, de forma alguma. Eu te amo e eu te amarei mais, Senhor. Eu até o último fôlego de minha existência, eu te amarei. Nada roubará este amor. Sabe, quando as pessoas se casam, nós que somos pastores celebramos casamento, as pessoas chegam com aquele olhar, claro, existe todo um ambiente, toda uma coisa linda, uma áurea maravilhosa num casamento. E às vezes você vê casamentos desgastados, casamentos destruídos. Você diz, o que aconteceu? Porque há de se perseverar. Há de se todo dia se levantar dizendo, eu amarei mais do que eu amei ontem. É assim que se faz. Eu amarei mais meus filhos do que eu amei ontem. Eu amarei mais minha esposa do que eu amei ontem. Eu amarei mais a congregação do que eu amei ontem. Eu amarei mais os meus amigos do que eu amei ontem. Eu amarei mais a todos do que eu amei ontem. Eu amarei mais. É nisso que se resume. Você me ama? Aquele Cristo nu, aquele Cristo preso, aquele Cristo enfermo, aquele Cristo sem formosura, aquele Cristo crucificado, aquele Cristo abandonado, aquele Cristo esquecido, aquele Cristo ali
aviltado, aquele Cristo me pergunta: você me ama? Você me ama? Eu me sinto condenado. Eu sei que Ele foi crucificado por causa dos meus pecados. Ele foi crucificado por causa dos meus erros. Ele foi crucificado por causa das minhas faltas. Senhor, eu te amo. Como eu não te amaria? Mas foi na cruz que, vindo aquelas duas pessoas espetaculares, aquelas duas pessoas exemplares, aquelas duas pessoas extraordinárias, vindo João e Maria, à presença de Jesus, o que Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, então ame o teu irmão. Se nós nos convertemos ao Senhor, por causa dessa mesma conversão, nos convertamos uns aos outros. Eu quero um batismo de amor nessa igreja. Eu quero um batismo de amor na minha vida. Eu quero um batismo de amor na tua vida. Eu quero ser, assim, transbordante. Meus irmãos, isso não tem a ver com temperamento. Isso tem a ver com uma decisão. Por temperamento, eu sou um homem sisudo, eu sou uma pessoa séria, eu não sou de muitas palavras. Quando Deus me chamou para ser pregador, eu disse: o Senhor está escolhendo a pior pessoa para ser pregador. Disse: não é só pregador, vai ser pastor. E piorou. Tu me amas? Se nós o amamos, devemos demonstrar isto através de atitudes, devemos demonstrar isso, que Deus nos dê um batismo de amor aqui, que a nossa igreja seja conhecida no norte, no sul, no leste, no oeste, ao redor do mundo, por causa do amor que há nesta igreja, no nome de Jesus. Salva a igreja, Senhor. Salva a nossa igreja, salva todas as igrejas, porque hoje somos movidos tanto a ambição, como disse, a palavra mais falada dentro da igreja não é arrependa-se, é bênção. Não estou desvalorizando bênção, pelo amor de Deus, mas estou valorizando o arrependimento, ainda mais agora. Sabe, há uma paixão na minha vida. Essa paixão é Jesus Cristo. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo o ministério, eu amo o que Deus nos entregou a fazer, a viver. Eu não sou mais nada a não ser isto. Mas há uma paixão na minha vida e essa paixão é Jesus. Eu amo Jesus mais do que eu amo minha esposa, eu amo Jesus mais do que eu amo a minha família, eu amo Jesus mais do que eu amo o ministério, eu amo Jesus mais do que eu amo minha própria vida, eu amo a Jesus, eu amo, sou desesperado por Ele, sim, sou enlouquecido por Ele, sim, quero servi-lo de todo o meu coração, mas Ele mesmo nos disse: então, se você me ama, apacenta. Mostre-me o teu amor na demonstração deste amor pelo teu semelhante. Nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos disso, meu irmão, minha irmã. Se nós formos cheios de amor, nós vamos ganhar esse mundo para Cristo. Pessoas se converterão, pessoas não vão se converter por causa da eloquência, pessoas vão se converter por causa do amor. São as armas da luz, poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Examine-se. Examine-se. Essa figura da minha própria pessoa, olhando aquele Cristo crucificado, anunciais a morte.
do Senhor até que Ele venha. Eu te faço apenas essa pergunta: tu me amas? É o que Jesus está te perguntando. Tu me amas? O quanto me amas? O quanto? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, eu te amo, mas o quanto eu te amo ainda é pouco. Quero te amar mais. Preciso te amar mais. Eu volto a dizer isso sobre o relacionamento uns com os outros. Nós precisamos amar mais. Um melhor amigo, um melhor esposo, um melhor pai, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor filha. Por quê? Porque ama melhor, porque ama mais. Eu sei, eu conheço vocês. Eu sei que vocês são pessoas exemplares, pessoas maravilhosas, graças a Deus. Eu às vezes vejo certos ministros falando de alguns problemas que têm em seus ministérios. Eu digo, eu não sei em que mundo eu estou em outro mundo. Porque meu povo é outro povo. E eu louvo a Deus, olha, eu quero dizer isso a você. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é bênção, você é extraordinário, você é maravilhoso, você é exemplar, você é tudo de bom. Mas eu tenho que ser um pastor melhor, um pastor que ame mais. Eu preciso do dom. Eu preciso do frutificar. Amor é dom, amor é fruto. Deus é amor. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta. E você também foi chamado a apacentar, porque você ama a Deus. E quanto mais você ama a Deus, mais você apacenta. Vidas chegarão ao teu alcance, você cuidará de vidas, você ajudará vidas. E no final, quando nós todos estivermos naquele grande dia, o Senhor dirá, vinde benditos do meu Pai. Nós perguntaremos, mas quando foi, Senhor, que nós te vimos e fizemos esse bem para o Senhor? Quando vocês fizeram a um destes pequeninos, por menor que fossem, a mim fizeram. No nome de Jesus Cristo. Amém?